Pastora Elaine, seja muito bem-vinda ao nosso Conta Fé Podcast. É uma alegria muito grande tê-la aqui conosco, né? Para nos falar um pouco dessa obra maravilhosa, que eu tenho certeza que vai impactar milhares de vidas. Seja bem-vinda, fique à vontade. Amém, obrigada. Olá, pastora, seja bem-vinda ao nosso Conta Fé Podcast. E aproveitando, já fazendo a primeira pergunta, diz para nós quem é Elaine. Então, olá, né? Obrigada pelo convite, meninas. Eu estou muito feliz e muito honrada de participar aqui desse podcast com vocês. Então, sobre a minha pessoa, né? Quem sou eu? Eu acho que a primeira coisa que me vem à memória é que hoje eu descobri que eu sou uma filha de Deus. Por muitos anos eu tive em crise com a minha identidade, então existia um buraco na minha alma que eu não saberia responder quem sou eu. E hoje eu sei, né, dos meus papéis, das minhas habilidades, dos dons que Deus me deu, sei da minha missão, sei do propósito dentro do meu casamento. Então, assim, sou uma mulher muito feliz, uma mulher muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sou mãe, né, de 3 filhos, sou casada com o Fred já há quase 17 anos, muito feliz, muito realizada. Hoje eu sou pastora da Igreja Chamar de Itaberaí. Nós cuidamos principalmente do Ministério Infantil, Chamar Kids. E me sinto muito realizada por hoje conhecer a identidade que Deus me deu, porque por muitos anos eu acreditei em uma Elaine que não foi aquela para ser criada por Deus, não foi a criada por Deus. Então hoje saber que eu tenho dons, que eu tenho talentos, que eu tenho capacidade, que eu tenho força, que eu tenho coragem, que eu tenho ousadia, isso mudou completamente minha vida. Então acho que hoje eu sei, né, dos meus papéis e essa sou eu. Oh, Uau, isso é forte, né? Estava esperando essa resposta todinha, né? Foi lindo, foi lindo. E a gente quer saber também, a gente está aqui, né, com o lançamento do seu livro. Isso. Como eu falei, tenho certeza que vai impactar milhares de vidas. E a gente quer saber, né, como surgiu a ideia do livro, né? Qual foi o momento assim que você falou assim, vou escrever um livro? Como foi? Né? Porque por trás do livro tem toda uma história, né? Sim, muita história. Então, desde que eu me converti, o meu pastor, o pastor Edson, ele sempre viu uma habilidade em mim, uma facilidade com a oratória e com a escrita. E aí, de acordo com o que a gente foi convivendo, né, e trabalhando toda a cura emocional, e eu crescendo ali dentro da igreja espiritualmente, no meu relacionamento com Deus. E aí o pastor Edson um dia falou para mim, Elaine, você tem que escrever um livro de toda a sua história e tal. Só que era algo assim que nunca teve nos meus planos, no meu propósito, nunca passou pela minha ideia, até mesmo por causa da minha sensação de que eu não era capaz. Então nunca foi algo que eu desejei, até mesmo porque eu pensava, gente, quem vai querer ler um livro meu? Né? Então, o pastor, ele foi o primeiro a liberar essa palavra de que eu tinha que escrever um livro, mas eu concordei, assim, recebi a palavra, mas em modo avião, sabe? Eu deixei lá, eu não acreditei que aquilo era para mim. E aí foram passando alguns tempos, me lembro que num encontro Modeladas em Brasília, eu estava com a Ana Flávia, uma amiga e irmã da igreja, e aí a pessoa pediu para olhar para o lado e declarar algumas palavras sobre a vida. E ela declarou que eu escreveria livros. E Deus começou trazendo palavras através de pessoas, de profetas, sobre o desejo dele de que eu escrevesse um livro. Só que eu sempre coloquei isso no modo avião, eu nunca tive o desejo de escrever, essa é a verdade, eu nunca tive desejo de escrever e eu me sentia muito incapaz para essa missão. E só que Deus foi me apertando, sabe? Ele foi mandando mais e mais pessoas, mais e mais situações. E eu acho que uma das decisivas para que o livro nascesse foi que numa conferência de mulheres
não me lembro o ano, no livro eu escrevi, agora eu não me lembro certinho o ano. Mas teve uma conferência de mulheres, eu acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos. E veio uma pastora de fora. E eu não era uma pastora famosa, mas assim, eu nunca fui ligada como que eu posso dizer assim, eu vou no culto porque é alguém famoso. Eu ia porque eu ia. Eu nem sabia quem estaria lá. E ela é uma pastora muito abençoada, é a pastora Sara Oliveira, de São Paulo. E aí, eu me lembro que antes de começar o culto, a Adriane havia me mandado uma mensagem, uma irmã da igreja, e aí ela foi amiga muito íntima minha. Ela falou assim: Elaine, eu queria que você chegasse um pouco mais cedo no culto, porque Deus me pediu para te entregar uma palavra. E eu preciso conversar com você antes do culto começar. Ela deixou muito claro que teria que ser antes do culto começar. E eu fui morrendo de medo, porque eu sabia que Deus ia me pressionar de algum lado, né, de alguma forma. E aí a Dani me chamou no canto e falou para mim, olha, Elaine, o que Deus me pede para falar é a respeito do nascimento do seu livro, você tem que escrever. Uau. E Deus me falou que vai ser muito rápido, você vai sentar e você vai escrever muito rápido, porque tudo que vai para o livro já está dentro de você, você só precisa parar e colocar no papel. E ela falou que via que algo no mundo espiritual estava me travando para que eu não começasse, que ela queria orar comigo para que aquilo fosse quebrado naquela noite. E assim nós fizemos. Falei, amém, irmã, se é de Deus eu recebo, em nome de Jesus. Ela orou comigo e fomos para o culto. A palavra foi muito linda. A pastora Sara pregou naquela época sobre a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu senti que aquela palavra era para mim. Sabe, foi uma sensação tão diferente, foi algo tão diferente que eu vivi naquela noite. E aí eu me lembro que quando terminou a palavra, ela falou assim, eu queria chamar aqui na frente, e na hora eu gelei, falei, ai meu Deus, não faz isso comigo não é possível, vai ser outra pessoa para falar outra coisa para mim. E aí ela falou assim, eu queria chamar aqui na frente uma pessoa. Aí eu pensei, é comigo. Eu já comecei a querer passar mal, falei, não é possível que Deus tem mais um recado. E aí Deus falou assim, ela falou, a pastora Sara falou assim, eu quero que venha aqui na frente todas as mulheres que estão com problema no casamento. E aí eu falei assim, graças a Deus sou eu. E aí foi aquele tanto de mulher pra frente, eu fiquei lá, nossa, falei, graças a Deus não é comigo, dessa que Deus tinha uma palavra, já falou. E aí, só que antes dela começar a orar, ela virou e falou assim, mas antes, e ela fez desse jeito, assim, com o dedo. Mas antes de eu orar com essas mulheres, Deus me mostra uma mulher, que Ele pediu para escrever um livro, já tem um tempo. E até hoje você não começou. Aí ela falou assim, cadê você? Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Nossa, aí eu desesperei. Aí eu já perdi as pernas, aí eu comecei a chorar. E eu fui pra frente, a hora que eu cheguei lá na frente, ela falou tantas coisas pra mim na frente da igreja toda. E aí ela falou assim pra mim e engraçado, o que são as coisas de Deus. Porque esse encontro foi numa sexta-feira, e na segunda-feira eu estava conversando com o Fred lá no meu quarto. Eu falei assim, Fred, para que Deus quer que eu escreva um livro? Tem tanta gente que quer escrever, tem gente que quer ser famoso, eu não quero ser. Por que Ele não usa os que quer ser? Falou, olha, eu sou tão feliz de ser pastora lá das crianças, lá daqui de Itaberaí, eu não quero ir para o mundo, eu não quero ser famosa no mundo inteiro, usa essas pessoas, não precisa ser, eu sou tão feliz aqui, deixa eu pregando só para Itaberaí. E eu me lembro de falar isso com ele. E aí na sexta-feira ela virou e falou assim, olha, na hora que ela ficou de frente para mim, ela pegou e virou para mim e falou assim, olha, Deus me mostra que Ele te entregou o dom da escrita, mas não só da escrita, também o da oratória. E você pode até morar em Itaberaí, mas o seu quintal é o mundo, porque Ele vai te levar para pregar em muitos lugares. Aí eu me lembro que ela falou assim, eu te vejo como se você estivesse num salto alto. Aí ela falou assim, eu não estou diminuindo ninguém, ela falou. Mas é como se ela estivesse aqui, ó. Muitos estão aqui e ela estivesse aqui. Só que você tem medo, né?
Ela falou isso. Mas você tem medo, né? Inclusive você perguntou por que você. Mas se sinta feliz, porque Deus escolheu você no meio da sua família para levar o evangelho dele. E tem uma coisa, ela falou assim, não tem como esconder aquilo que Deus fez para ser notável. Não tem como você se esconder. E aí, ela foi declarando essas palavras e orou comigo. E ela terminou assim, você vai escrever seu livro. E você vai colocar nele que depois dessa conferência, algo mudou na sua vida. E eu quero uma cópia dele. Uau! Aí eu falei, amém, né? Nunca tinha recebido uma profecia num nível daquele, de que eu nunca tinha tido um contato com ele, eu nem sabia, nunca tinha visto, nem nada. E aí eu fiquei muito mexida, né? Muito mexida com isso. Mas ainda assim demorei para começar a escrever o livro. Essa tremosa mesmo. Gente, Deus é muito bom, porque Deus tem muita paciência com a gente, não desiste de nós. Eu sabia que eu tinha que escrever, eu tinha o desejo de obedecer, mas eu ainda tinha muito medo. Eu tinha medo de ser uma vergonha. Falar, gente, eu não tenho nada para dar para esse povo, o que eu vou colocar nesse livro? Então, assim, eu fui procrastinando isso. E aconteceram mais 3 situações depois dessa que me pressionou ainda mais. Eu me lembro de uma menina, adolescente, 14 anos, ela, filha da Ana Flávia, a Manu, e um dia eu não tinha contato dela, nem ela o meu, acredito que ela pegou meu contato com a Ana, e aí ela me liga, me manda um WhatsApp, aliás, e fala assim, tia, eu estou lendo Apocalipse 3, eu falei, oh meu Deus, não podia ser outro livro, não, tinha que ser Apocalipse. Porque Apocalipse é mais decisivo, né? Isso, e aí ela falou assim que estava lendo, que Deus tinha entregado uma mensagem para ela me falar. Uau! E Apocalipse, aí ela falava assim, tia, a mensagem começa assim, ó, ao anjo da igreja Deus pediu que escrevesse, entregou uma mensagem. E ela falou assim, olha tia, nós só temos o livro de Apocalipse porque Deus pediu João para escrever, e João obedeceu. E Deus te pediu para escrever e até hoje você não começou. Nossa, que forte. E aí, nessa passagem de Apocalipse que ela leu, ele falava assim, Deus fala assim, eis que coloco diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Eu sei que você se sente fraca e que não tem força, mas eu estou com você. E aí ela falou assim, olha tia, eu sei que a senhora se sente incapaz e sem forças, mas ele quer fazer através de você e essa porta homem nenhum vai fechar. Amém, glória a Deus, eu recebo, mas ainda assim fui procrastinando. Empurrando com a barriga. E em fevereiro o ano passado foi 2023, acho que de 2022 isso, fevereiro, tá fazendo 2 anos, né? A Vitória pegou dengue e ela ficou muito ruim mesmo. E aí a gente foi internada quase uma semana e teve um dia que bateram na porta, já era quase 10 horas da noite. E quando bate na porta era uma pastora e perguntou se podia orar pela minha filha. Eu não conheço ela, não me lembro o nome dela, nunca tinha visto ela. E ela também não me conhecia, perguntou meu nome, o nome da minha filha e perguntou se podia orar por ela. Eu falei, claro, pode orar. E aí, isso tinha uns 15 dias que a Manu tinha me ligado só. E aí, quando ela terminou de orar pela Vitória, ela falou assim, olha, Deus me trouxe aqui, eu achei que era para orar pela sua filha. Mas enquanto eu orava pela sua filha, na parede aqui, ó, Deus me mostrou Apocalipse 3. E aí ela, na mesma palavra que a Manu falou. E aí ela citou as mesmas palavras, eis que coloco diante de ti uma porta que homem nenhum pode fechar. E aí ela começou a falar, e eu falei, gente, eu preciso mesmo começar, não é um projeto meu. E aí fui aceitando, acho, essa ideia. E eu me lembro que um dia eu estava limpando casa, num domingo, e eu me lembro que eu sempre orei e falava com Deus assim, Deus, eu não quero te orar, eu não quero te adorar só com as músicas que eu canto na igreja, só com as minhas palavras,
Eu quero te adorar com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. Eu me lembro, assim, eu estava no corredor da minha casa, assim, abaixando. Eu lembro que senti tipo um choque, assim. Falou assim, você quer me adorar com as suas escolhas, com as suas atitudes? Eu falei, quero. Até porque até hoje você não esquece, começou o livro. Não, aí vamos dar pão, hein? Então, assim, aí eu fui ficando prensada mesmo, sabe? Sem poder mais. Eu tenho a consciência de que eu não podia mais procrastinar. E no ano passado, eu já estava começando o livro. Aí teve uma noite, numa quinta-feira, eu fui pregar na nossa igreja. E aí a pastora Neuza me mandou uma mensagem na quinta-feira cedo. Eu esqueci de contar isso no livro. Vou ter que escrever outro. No segundo, né? Tem que esperar. E aí ela me ligou e falou assim, olha, eu tive um sonho com você, de quarta para quinta, né? E eu quero te contar o sonho, é sobre o seu livro. E aí eu não tive interesse de saber. Não estava nem curiosa para saber. E ela falou, olha, eu tenho uma reunião, depois da reunião eu vou te ligar para te contar. Falei, tá bom, mas ela não ligou, eu também não liguei, não lembrei e fui pregar. E eu me lembro que eu tinha pedido uma loja da cidade para mandar umas roupas lá para casa, para mim poder escolher uma roupa para me pregar. Mas aí eu olhei as roupas e tal, e não escolhi nenhuma. Eu falei, não, vou com uma roupa qualquer. E aí eu me lembro que a minha amiga que trabalha comigo, Elivan, chegou lá em casa, falou assim, irmã, você não vai olhar nenhuma roupa não, que veio da loja? Eu falei, não, eu vou com uma minha. E olha, pra você ver como foi de Deus, porque ela é a pessoa mais econômica que eu conheço na vida. E ela me incentivou a comprar. Aí ela foi abrindo a sacola e tirando roupa. Nossa, mas essa tá tão bonita. Nossa, mas por que você não experimenta essa? Eu falei, gente, tem uma coisa de errado com essa mulher. E aí ela pegou um conjunto laranjado dela, escolheu a roupa e falou assim, vai com esse, experimenta. E ela falou, nossa, ficou tão bonito, vai com essa roupa. E aí eu fui, falei, eu vou para honrar a Elivânia, vou. E fui com a roupa. E a pastora não me ligou. Na hora que terminou o culto, aconteceram duas coisas nesse culto. A primeira coisa, quando eu estava pregando, Deus, no meio da ministração, Deus falou assim, fala sobre o seu livro. Aí eu pensei, não vou falar não, o povo vai achar que eu estou querendo aparecer. Toda vez eu vou falar de livro, que Deus me pediu para escrever um livro. Aí eu falo que Deus me pediu para escrever um livro, não escrevo o livro. Não escreve não vou falar. E aí eu fui e continuei pregando. E Deus falou, fala o nome do livro. De novo. Aí eu falei, gente, parei a pregação. Falei, gente, olha, Deus me pediu para escrever o livro. Meu livro vai chamar Onde Estava Deus. Do nada, assim. Do nada. E aí peguei, falei e continuei. Na hora que eu desci do altar, que eu terminei de pregar, a pastora Thaís, nossa pastora, né, lá da igreja, ela virou para mim e falou assim, não tinha terminado o culto ainda, ela virou para mim e falou assim, olha, o seu livro é de Deus. Porque antes de começar o culto, Deus me deu um nome de um livro. Onde estava Deus? E eu anotei no papel para me pesquisar no Google de quem era esse livro. E durante sua pregação você vira e fala o nome do seu livro, onde estava Deus. Então o seu livro é de Deus. E eu tinha muito medo, apesar de várias pessoas falarem a mesma coisa, eu tinha muito medo de fazer algo que era um projeto meu e não um projeto de Deus. Eu não queria escrever um livro por escrever, ou escrever um livro para falar que eu escrevi, ou para ser conhecida. Eu tinha muito medo disso. Então eu queria fazer algo que eu tivesse absoluta certeza que era um projeto de Deus e não o meu. E aí eu falei, amém, pastora, glória a Deus. E terminou o culto, a pastora Neuza veio e falou, olha, tô indo para casa, você vai também. A hora que você chegar, que eu chegar, eu vou te ligar. Eu quero você com um papel e uma caneta na mão para você anotar o meu sonho. Porque o meu sonho tem a ver com o seu livro. Eu falei, tá bom. Fui para casa. E aí na hora que eu cheguei em casa, ela começou a falar o sonho. Ela falou assim, olha, nós duas estávamos numa floresta. E a floresta era muito linda, tinha muitas árvores. E Deus começou a me mostrar um caminho. Falou, pega ela e vem com ela. E nós começamos a andar nessa floresta. Tinha uma areia branquinha, tinha pedras, tinha muito verde, muita flor. E nós duas fomos andando e de repente Deus colocou a gente de frente a uma cachoeira. E Deus falava assim para mim, fala para ela olhar para cima.
Aí nós duas olhamos para cima no sonho. E Deus falava assim, tá vendo o tanto que as coisas caem rápido daqui para aí, quando vocês estão no lugar certo? Aí ela falou assim, tô vendo. Aí ele falou assim, pois agora você vai falar para ela, mostrar esse caminho para as pessoas. Porque ela ficou 10 anos na depressão, mas as pessoas não precisam ficar 10 anos como ela, porque ela sabe o caminho até chegar aqui. Lógico que E é a capa do meu livro. a capa do livro. É a capa hoje. do livro. E que por inclusive passagem ficou linda, né? Isso. E aí ela virou para mim e falou assim, ela falou assim, só para começar, no meu sonho você estava com a roupa que você pregou hoje. Olha que bonito. E quando ela sonhou, eu não tinha nem comprado a roupa, não tinha nem experimentado aquela roupa. Então, e aí Deus começou a ministrar, e Deus pediu para que no meu livro tivesse 2 capítulos, um sobre adoração, que era para me falar que a adoração não era apenas palavras, mas escolhas, era um estilo de vida, e que era para me apresentar o caminho, né? O caminho que me levou a esse rio de vidas, a essa cachoeira de vidas, né? E tanto que eu termino o livro com o 13º capítulo, se chama O Caminho, né? Que é apresentar para as pessoas o caminho. Então foi assim, foi na base da pressão mesmo de Deus comigo para que o livro nascesse, porque quando a gente conta um testemunho é muito difícil, sabe? Porque você se sente nua na frente do leitor. Então, várias vezes, toda vez que eu ia começar a escrever, eu falava, pai, eu não quero que esteja uma vírgula, se não for da sua vontade. Não me deixa colocar nada que não venha de ti, mas que venha de mim. Então, eu pedi muito a Deus que me direcionasse no conteúdo e em tudo, e foi muito rápido. Porque acaba que você colocou aqui também as suas vulnerabilidades, né? Sim. Quando você fala ficar nua na frente do leitor, é que você está expondo uma história profunda, né? Sim, muitos, minhas fraquezas, a minha família, né? O medo de como a minha família reagiria, que eu estaria expondo a minha família também, né? Então, assim, as suas fraquezas, os seus medos ali, você tá nua, para todo mundo te ver, e muitos vão te julgar, né? Então, eu só queria ter uma convicção de que, de fato, era um projeto de Deus e não meu. E esse nome, né? Onde estava Deus? Porque quando a gente passa por uma coisa bem terrível, a gente vira e pergunta, né? Sim. Onde o Senhor estava? Sim. Então, eu quero que você conta pra gente o porquê dessa pergunta sua. Muito onde boa estava pergunta. Deus? Boa pergunta. Exatamente. Exatamente essa pergunta gritou anos dentro de mim, né? Eu conto isso no livro, que eu tinha uma crença, né, enraizada em mim, de que quando a gente é uma pessoa boa, uma pessoa que busca a Deus, de que algumas tragédias a gente está imune a elas. E então eu achava que muitas coisas aconteceriam com os meus vizinhos, mas não comigo. Até mesmo porque você praticava um ritual de coisas boas, então Deus te presentearia com aquele privilégio de não passar por um sofrimento profundo. E quando eu tinha 21 anos, né, eu perdi minha mãe num acidente de carro, onde faleceu minha mãe, minha tia e minha avó. E a minha mãe era tudo para mim. Minha mãe era tudo que eu tinha, tudo que eu pensava, tudo que eu respirava, todo o meu amor era para minha mãe. Então, quando eu perdi minha mãe num acidente muito trágico mesmo, né, elas voltaram muito machucadas e isso atrapalha mais o emocional da gente. Então eu questionei, por que Deus deixou? Porque onde estava Deus? Minha mãe estava indo rezar, minha mãe estava indo buscar uma cura, um milagre. Minha mãe era uma mulher muito de fé. Minha mãe era uma mulher que ela lutou a vida dela para inserir valores em mim e nos meus irmãos. Minha mãe cria com todas as forças. Minha mãe era um exemplo de fé, sabe? Não só de moral, de conduta, mas de fé. E eu falava, por que Deus permitiu ela? Era uma mulher boa, uma mulher íntegra, uma mulher que o amava. Minha mãe tinha uma aliança escrita Jesus no dedo. Então, sonhos da minha mãe era passar um carnaval numa chácara. Os sonhos da minha mãe eram tudo em torno de Deus.
Eu via minha mãe buscar a Deus todos os dias, todos os dias. Era um caderno de devocional, ela rezava por quem perseguia ela. Eu vi isso dentro da minha casa, eu tive esse modelo. E aí eu falo, gente, mas por que então não uma outra morte, uma morte menos trágica? Por que não mais pra frente? Por que foi tão precoce, né? Ela tinha só 49 anos. Jovem. E aí então eu entrei em crise com Deus, né? Eu pensei, por que Deus matou minha mãe? Né? Por muito tempo eu culpei a Deus de ter matado a minha mãe. Então, durante esse período que eu tive 10 anos de depressão e pânico, por mais que eu buscasse Deus de uma forma religiosa, porque eu nunca deixei de ir à igreja depois que ela faleceu, mas por mais que eu nunca tivesse deixado, eu tinha muita mágoa com Deus, porque eu falei, por que o Senhor deixou? O Senhor poderia ter evitado. Onde o Senhor estava? Que Deus é esse que permite que uma pessoa que o ama tanto passe por isso? Então a minha fé entrou em crise, sabe? O meu relacionamento com Deus entrou em crise. Então é um dos temas que eu falo no livro, é sobre esse relacionamento com Deus Pai, a vontade soberana do Pai, as nossas escolhas, onde está Deus no meio da tragédia, do luto, da depressão, do pânico, como que, né, a nossa vida emocional e espiritual coopera para o bem da nossa saúde, inclusive física, né? Tem uma parte no livro que você conta sobre o relacionamento seu com o seu pai, né? Como isso foi quebrado. Isso. E como isso também afeta um relacionamento com o pai, né? Sim, o pai do céu. celestial. Porque se você não tá bem aqui, você não tá bem lá em cima, né? Sim. Então conta pra gente um pouco. Então, o primeiro capítulo do meu livro se chama Deus Também é Pai. Porque eu não conhecia Deus como pai, eu conhecia Deus como Deus. E quando a gente tem o nosso pai terreno, a gente costuma levar para Deus as características desse pai terreno. Então, por exemplo, se o meu pai abusou de mim, me violentou, eu não vou querer sentar no colo do Deus Pai, porque eu não conheço o colo do Deus Pai. Se o meu pai era um alcoólatra que deixava faltar comida, bebida para dentro da minha casa, eu não vou acreditar que Deus provê financeiramente, porque o meu pai não provia na minha casa. Então, se eu tive uma falência paterna, eu vou ter problemas para me relacionar com Deus Pai, né? Porque às vezes a gente vai na igreja e a gente quer um relacionamento com Deus, o ser divino, que é capaz de perdoar, de salvar, de restaurar, de operar milagres, de curar. Mas a gente não quer colo de pai. E Deus é pai. Deus é pai. Deus criou todo o universo, toda a estrutura para ser pai. Não para ser um criador poderoso, mas para ser pai. Então, o meu pai biológico, meu pai João Miguel, ele foi criado de uma forma muito rígida, né? Ele é o irmão mais velho, ele foi muito cobrado para não errar, porque se ele errar, os outros irmãos errariam atrás. Então, a criação dele fez com que ele fosse um pouco rígido nas palavras com a gente. E acabava que a gente tinha um certo receio de alguma intimidade, de ter mais intimidade com ele. Uma aproximação mais. Sim, e aí isso me bloqueou com o Deus Pai, né? Por exemplo, quando eu me converti, eu via minhas amigas orando, papaizinho, papai querido, eu ficava doida, eu falava, meu Deus, que Deus papaizinho que é esse? Que essa mulher tá falando? E aí eu falava, Deus, se o Senhor é papaizinho, eu quero também. Eu quero te chamar de papaizinho, eu quero te conhecer como papaizinho. E aí eu comecei a pedir que eu queria o conhecer como pai, né? E aí eu fui percebendo que muitas coisas no meu relacionamento com Deus eu deixei de viver como pai porque eu não tinha com o meu pai biológico. Né? E algumas dificuldades, decepções que eu tive com o meu pai, até mesmo porque eu acabei confundindo a figura do marido da minha mãe com o meu pai, e aí acabou que eu trouxe mágoas, rancor para a figura paterna, e isso acabou me afastando também de Deus Pai.
E aí eu conto todo esse processo no livro também, né, de como que Deus restaurou, como que Deus me curou, né, das mágoas que eu tinha do meu pai, como que Deus curou o meu relacionamento com ele, como que Deus me fez voltar a admirá-lo, a amá-lo, a querê-lo perto de mim, e como que Deus me fez para que eu conseguisse o conhecer principalmente como pai. Então, o principal motivo hoje da minha existência, eu existo hoje porque eu quero me parecer com o meu pai. Então, eu tenho um pai, eu sei que ele é alguém, que ele tem atributos, que ele tem características, e eu quero ser parecida com ele. Eu quero voltar para ele, eu quero ouvi-lo, eu quero escutá-lo, eu quero agradá-lo. Então, esse livro, hoje mesmo, eu preparando minha palavra para o lançamento, eu falei, o livro é a minha expressão de gratidão, de querer fazer o papai feliz. Eu falar, pai, eu quero que o senhor olhe e fala, obrigada, filha, você foi obediente. Então, eu quero agradar o meu pai, sabe? Assim como eu quero agradar o meu pai, João Miguel. Amém. Eu morro de medo de magoá-lo, de ofendê-lo, né? E quando eu vejo que eu consegui agradar o meu pai, João Miguel, me deixa muito feliz. E é a mesma sensação com o pai. Eu imagino, como toda história, né? Aqui você teve uma história de superação que é linda, uma história incrível, que em breve vocês vão ter a oportunidade de ler. Mas para frente a gente vai explicar, né, Diário, como adquirir o livro. A gente sabe que toda história tem um ponto de partida. E muita gente que nos assiste agora, nesse momento, está passando por algum tipo de depressão, ou início, ou que esteja no estágio avançado. Pela sua história, você também esteve numa depressão profunda, né? Isso. E houve uma libertação. Sim. Chegou para você uma libertação, né? E é interessante as pessoas saberem que Deus, ele nutre isso, né? Nutre a falta de afeto, talvez, do pai, do irmão, do amigo. Daí que as nossas emoções não precisam necessariamente estar nas mãos das pessoas do nosso convívio, né? Aí a gente quer entender como foi o ponto de partida, como foi o início da sua libertação. Ai, amém. Então, eu acho que o ponto de partida foi eu entender que eu precisava querer ser liberta. Eu precisava querer ser curada. Porque muitas pessoas sabem que Deus pode fazer, que Deus pode curar, mas ela não quer fazer a parte dela. Porque Deus, ele faz a parte dele, mas ele conta com a nossa parte. Muitas vezes a gente olha para Jesus, Jesus falava assim, o cego falava assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus olhava para ele e falava assim, o que você quer? Todo mundo sabe o que ele queria, era cego, ele queria ver. Só que Jesus esperava ele falar. Então existe uma relação de ir e vir, né? Então Deus é assim com a gente. Então, Elaine, você quer ser curada? Eu quero. Então eu faço a minha parte, você faz a sua. Então, quando eu entendi que eu precisava perdoar o meu pai, quando eu percebi que eu precisava perdoar Deus, quando eu percebi, né, que eu precisava liberar perdão, que eu precisava daquilo, que eu precisava mudar minhas atitudes, as minhas escolhas, que eu precisava mudar a minha forma de pensar, porque é muito difícil mudar. Você viveu 30 anos com uma cultura, com uma crença, com hábitos, e de repente você começa a ler a Bíblia e você vê que você está fazendo tudo errado. E você simplesmente olhar e falar, Senhor, eu quero essa vida que a Bíblia fala. Porque a Bíblia, ela não é um conto de historinhas, de faz de conta que você acha lindo. Não, ela foi vivida e ela é para ser vivida. Então eu aprendi que eu precisava vivê-la. Então, quando eu abri meu coração e falei assim, Deus, está doendo. Eu não queria perdoar, mas eu vou perdoar, eu decido perdoar, porque eu quero viver contigo. Então, o meu processo de libertação, de cura, ele começou quando eu entendi que eu precisava perdoar. E o perdoar foi tão importante para quem é machucado. Sim. Porque a outra pessoa está Vivendo, feliz, não lembra das coisas que fez. E você está travada, doente, né, esmagada, paralisada, vivendo de migalhas, você não supera, você não rompe e você continua lá com a sua dor, abraçada com a sua dor, mas você não quer perdoar. E a falta do perdão, inclusive,
A falta do perdão acaba nos salvando, né? Eu costumo falar o seguinte, que você não perdoar o outro é carregar um fardo que você não precisa de carregar. Você carrega a pessoa com você, né? Onde você vai, você leva a pessoa. E o que as pessoas precisam entender, Elaine? É rápido? Não, o meu processo não foi rápido. Porque Deus pode chegar e Deus pode chegar e falar assim, vou fazer com você diferente? Pode, né? Mas existe um processo. Por exemplo, a gestação até de um cachorro, ela leva o quê? 3 meses? A de um humano leva 9 meses, é tudo um processo, tudo leva um tempo. E o meu tempo foi demorado. Embora eu mergulhei na palavra de Deus, eu entreguei meu coração, eu falei, Senhor, eu quero mudar, eu vou pagar o preço, eu quero renunciar, eu quero fazer o que for para te ter na minha vida, eu quero. Mas ainda assim foi demorado. Inclusive, muitas vezes eu questionava a Deus, falava, Deus, por quê? O que eu estou fazendo de errado? Por que está demorando? Mas o que é mais lindo é que Deus honra a nossa obediência, a nossa perseverança. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei de um culto, e o culto tinha sido tão lindo. E quando eu tive depressão, né, eu cheguei num nível de depressão que eu pensava em não viver mais, né? Em que eu pensava as coisas horríveis. E aí eu tomava muito remédio, né? Ansiolítico, antidepressivo, Aprazolam, Rivotril. Então eu vivia dopada, eu acordava, tinha dias que eu tinha 8 crises de pânico num dia. Então eu era dopada de remédio, eu acordava, tomava e dormia de novo, acordava, tomava outro e dormia de novo, acordava, tomava outro e dormia de novo. Eu tinha babá cedo, da tarde à noite, no final de semana, feriado, todos os dias. Aí eu já estava sem remédio. E aí só que eu guardava os SOS tudo no maleiro, né? Que era quando se tivesse uma crise de pânico, tomar um Rivotril sublingual, né, e tal. E eu me lembro que eu estava muito feliz, teve um culto muito lindo. E aí eu estava muito feliz e todo domingo os meus meninos dormiam no meu quarto, que a gente chamava final de semana, é o final de semana da família, dorme todo mundo junto. E aí eu me lembro que eu comecei, parece que aperta um botão, sabe, de start assim, começa os efeitos psicossomáticos, tudo, uma cadeia de sintomas. Então eu começava com vontade de vomitar, muita dor no meu estômago, diarreia, calafrios no meu corpo, sensação de desmaio, sensação de morte. E eu sentia como se alguém tivesse espremendo o estômago. Tanto que o aro do meu sutiã doía, sabe, de ficar assim. E aí eu lembro que eu questionei, falei, Deus, por quê? Eu te busco, eu te amo, eu entreguei minha vida para o Senhor. O que eu estou fazendo? Até quando eu vou ter que viver assim? Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, por que é isso? E aí eu olhei para o maleiro e falei assim, hoje eu vou ter que usar o remédio. Pensando, tentando disfarçar. Isso depois de um tempo já sem usar? Sim, já tinha alguns meses na luta, na cura, na libertação, ou foram uns 2 anos. Uns 2 anos. E aí eu já estava sem os remédios e eu olhei para o maleiro e pensei, hoje eu vou ter que usar. E aí eu me lembro que eu senti uma voz falando assim, vai no quarto das meninas e ora. E aí eu mesmo respondi, falei, até parece que eu orar vai melhorar, porque estava muito forte aquele sintoma em mim. E aí eu senti novamente, ora, se não passar, você toma. E aí eu obedeci. Falei, vou ali no quarto orar, tentando disfarçar para os meninos não perceberem nada, nem o Fred. E aí eu fui pro quarto e aí eu comecei a orar. E no que eu comecei a orar, Deus começou a me lembrar quem eu era e as estratégias de guerra que Ele já estava me dando. E aí eu comecei a falar com o inferno mesmo. Falei, olha, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus tem feito por mim, eu não aceito essa opressão na minha vida, esse medo não me pertence mais. Em nome de Jesus, toda angústia sai agora da minha vida, eu te rejeito, vai embora, minha casa está guardada por anjos, a minha vida é lavada pelo sangue do Cordeiro. E comecei a orar. E eu me lembro que quando eu terminei, eu levantei e fiz assim, caçando a dor. Eu falei, meu Deus, cadê? Nem eu acreditava.
Então, assim, não foi rápido, não foi só com uma oração. Ah, eu orei, tô perdoada? Tô, claro que tô. Uma oração, a minha atitude de confissão, de arrependimento, pronto, resolvi meu problema. Mas o processo de cura e libertação é um processo. Pode levar um mês, pode levar um ano. O importante é a gente não desistir, a gente permanecer. Eu ouvi ontem um vídeo falando algo sobre o Bill Johnson, que quando ele enterrou a mulher dele, no outro dia, ele foi fazer um culto. E aí ele falou assim para as pessoas: quando a gente for para a eternidade, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. E a oportunidade que nós temos de adorar a Deus no sofrimento é aqui. Então, a gente trazer a memória que o nosso sofrimento vai passar. A gente só não pode desistir da nossa vida com Deus, porque Ele vai nos honrar. Vai chegar um momento em que lá não vai ser privilégio honrá-lo sem dor, porque lá não haverá dor. Mas e aqui? Né? Qual é a minha escolha? Mesmo no meio da dificuldade, no meio de uma depressão, no meio de um conflito, no meio de uma crise, eu continuo adorando porque eu tenho essa oportunidade de fazer isso só aqui. Né? Que lindo. Assim. Magnífico. Tá separada, irmã. Você tem mais alguma pergunta dela aí? Porque eu tô aqui, ó. Fala pra gente também, Elaine, a importância do que o pai e a mãe pode falar pro filho, sabe? Sim. Decretar na vida do filho, sim, igual aconteceu com você. Sim. Tem um capítulo do livro que eu falo pai e mãe, porteiros espirituais. Então, o pai e a mãe, eles abrem portas para as bênçãos ou eles abrem portas para maldições. Então, a palavra de Deus fala que nenhuma palavra volta vazia. Tudo aquilo que eu decreto sobre a vida dos meus filhos vai acontecer. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado com as palavras que saem das nossas bocas, porque elas carregam autoridade para atingir os nossos filhos. E quando eu era mais jovem, né, eu escutei algumas palavras pesadas do meu pai. Então, eu escutei ele falar que nada do que colocasse na minha mão prosperaria, que nada que eu não iria conseguir conquistar nada, que ele preferia colocar o dinheiro numa poupança do que investir em mim. E eu acreditei naquilo. Então, ele falou que eu não serviria para nada, eu serviria só para casar e parir. E eu acreditei naquilo. Só que quando meu pai me falou tudo aquilo, eu tinha uma pessoa do meu lado que falava assim: não vai ser assim, que era minha mãe. Que anulava essas palavras. E minha mãe falava assim: você vai formar, você vai ser bem sucedida, você vai fazer pós-graduação, você vai ser uma mulher abençoada. E a minha mãe jejuava por mim toda semana, minha mãe ia na igreja em Goiânia toda semana, num propósito de que eu iria formar, para anular a maldição do que o meu pai lançou quando eu passei no vestibular para biomedicina. Só que quando eu estava no 6º período, a única voz que me abençoava foi calada pela morte. Ela morreu. E eu não tinha mais ninguém para falar que eu ia conseguir. E a morte silenciou essa voz de vida. E aí eu desisti. Eu desisti do curso, eu abandonei minha faculdade, eu não me formei, sou a única filha não formada. E por muitos anos eu carreguei a sensação de que eu não prestaria para nada. Tanto que o livro demorou tanto para nascer porque eu me sentia incapaz para escrevê-lo. Então é muito importante a gente vigiar as palavras. Muitas vezes você vê pai e mãe falando: seu burro. Mas se você acha que seu filho é burro, é lógico que ele também vai achar. Né? Então a gente precisa muito vigiar as palavras que saem das nossas bocas, né? Porque elas têm um peso muito grande, tanto para gerar vida, para encorajar os nossos filhos, para abrir portas para o mundo espiritual para eles, mas também tem a autoridade para amaldiçoar. Eu falo que pai e mãe é como se eles assinassem uma nota promissória. E dependendo das palavras, ele entrega ou para os anjos ou para os demônios. Então, dependendo do que eu falo, o próprio pai está falando assim: toma, Satanás, pode tocar, faz dele o que você quiser, eu te autorizo para isso.
Então, se você já lançou palavras malditas sobre a vida do seu filho, é muito importante que você faça uma oração verbal, audível, não em pensamentos, mas falada, que tenha uma pessoa com você para concordar, porque o mundo espiritual ele é regido por princípios, por regras. E o mundo espiritual fala que onde dois ou mais ali concordam, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, que é desligado na terra é desligado no céu. Então, se um dia você ligou uma palavra de maldição na vida do seu filho, procura alguém, confessa, ora, quebra essas palavras e liga palavras de bênçãos na vida dos seus filhos, né? Nesse princípio da concordância. Então, é muito importante a gente anular, falar, olha, Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo dessas palavras, eu te peço perdão, porque aquele dia eu disse assim, assim. Eu reconheço que meu filho é um presente do Senhor, é uma herança do Senhor, ele é um menino abençoado, é um menino inteligente. Todas as palavras malditas que eu entreguei para Satanás e seus demônios, eu te peço, Senhor, vai lá agora, toca, quebra essas palavras, eu anulo elas, eu reivindico elas, em nome de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, eu anulo toda maldição, todas as portas que eu abri para o inferno, em nome de Jesus, eu quero fechar, para que não toque mais nos meus filhos. Então, é muito importante. Filho é reflexo de pai e mãe. Eu falo que filho ele é igual uma esponja. Se você pegar a água e colocar a esponja dentro da água, a hora que você apertar, vai sair água. O filho ele é aquilo que o ambiente tem. Se você colocar coca na esponja, vai sair coca. Se você colocar café, vai sair café. Então, os nossos filhos são apenas o reflexo do que eles recebem, né? Então, a gente precisa muito cuidar dessa questão mesmo do que a gente tem sido, do que a gente tem dado para os nossos filhos. Amém, que lindo. Amém. Poderia passar aqui uns 3 dias só escutando. Então, Porque é bom, edifica. Eu tenho certeza que essas palavras estão entrando no meu coração, no coração da Indiana, no coração da produção, porque nós temos a produção aqui, viu, gente? Vai edificar muitas vidas, né, Indiana? Você concorda comigo? amém. E esse livro vai abrir correntes, vai abrir células. Em nome de Jesus. Eu creio, porque é muito bom a gente poder falar a história da gente, não é com vergonha. É saber assim, se uma pessoa conseguiu, por que eu não? Isso, exatamente. Porque exatamente. eu não. Exatamente. Você é menos. É. Eu falo sempre isso para meus meninos. Alguém conseguiu? Conseguiu. Então você consegue também. Porque mesmo se alguém não conseguiu, você vai ser o primeiro. Porque tem que ser assim. Eu falo o poder que o testemunho carrega, né? Então é muito importante a gente testemunhar do que Deus fez. Porque às vezes a pessoa está tão sem esperança. Porque quando eu conheci a Daiane, que me visitou, minha prima, e depois começou a me visitar com o pastor Edson, eu não tinha mais esperança, nenhuma esperança. Tanto que se ela quisesse levar um louco lá e fazer umas coisas esquisitas, eu acho que eu tinha aceitado. Então eu não tinha esperança mais. E quando uma pessoa olha para o que Deus fez na minha vida, eu não sou melhor do que ninguém. Então o importante de um testemunho é que as pessoas olham e falam, se Deus fez por ela, Deus faz por mim. O que Deus fez nela, Deus faz em mim. Então eu acho que o testemunho ele tem que ser falado, porque para encorajar as pessoas, para trazer um ânimo novo, para renovar a fé da pessoa, para a pessoa falar assim, Deus pode fazer por mim. Então eu acho que o testemunho carrega o poder da glória de Deus, sabe? De falar assim, uau, Deus vai fazer em mim. Eu acho que joga um fogo na nossa fé, sabe? Eu creio nisso. Que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente vai esfriando. É verdade. Vamos falar agora sobre o lançamento do livro, né? Qual que é a data? Eu já sei como que faz para comprar o livro, para fazer sua pré-compra. Isso. Fala para nós a data, o local, tudo, né? O lançamento vai ser sábado, dia 17 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário. Uau! Uma data bem especial. Na verdade, fevereiro é um mês muito especial, né? Meu aniversário do meu pai. Então, o livro, quando você lê, está ao redor da minha história, principalmente com meu pai. E desde pequenininha, a grande paixão da minha vida foi meu pai, mas por um tempo, a minha relação com ele foi quebrada.
E então eu quis homenagear o meu pai até mesmo no mês do lançamento, né? Que no mês do nosso aniversário. E vai ser na nossa igreja, na igreja Chamar, lá no Alto da Bela Vista, tá aberto para quem sentir o desejo de ir. E vai ser às 7h30, vamos começar às 7h30. Nós estamos preparando um momento bem legal para honrar os nossos convidados. E nós esperamos vocês lá, que vocês se sintam muito amados. E eu tenho orado e pedido a Deus que não seja apenas uma noite de um lançamento, mas que as pessoas sintam ali o poder da cura, o poder da restauração, o poder da fé, né? Que as pessoas sejam tocadas ali desde a hora que entrar mesmo, e que elas saiam diferentes do que elas entraram, em nome de Jesus, e que cada pessoa que lê mesmo, ela tenha uma experiência íntima ali, genuína com o Espírito Santo, e que ela possa receber essa injeção assim, de Deus mesmo, do céu, para começar um start novo, sabe? Uma nova história. Eu ainda nem li o livro, mas só te ouvir falar, já tô injetada já. Deixa eu te perguntar, o link para pré-compra tá na sua bio? Tá na sua bio, né? Tá. Então, beleza. A minha produção diz que está. Tá, né? A produção me falou que tá, então, assim. Tá também na nossa editora, que é a editora Chamar, que é a responsável pela venda do livro. Tá também no link da bio deles. Isso, na editora Chamar. Ótimo. Só para explicar aqui, ó. Você que tá vendo esse vídeo aqui, né? Antes do lançamento, a gente vai deixar marcado aqui o arroba da Chamar, né? Editora Chamar, e também da pastora Elaine. Vocês vão clicar e lá vocês vão fazer a pré-compra para fazer a retirada no dia do lançamento, tá bom? Aí, após o lançamento, estará disponível na Editora Chamar para vocês, ó, comprem para vocês, presenteiem alguém, presenteiem alguém que esteja passando por um luto, ou passando por uma depressão, por crises de ansiedade, de pânico, ou por uma apostasia, né, uma crise na fé, na identidade, pessoas que foram rotuladas desde a infância. Eu falo sobre rótulos, então presenteia pessoas, fala muito sobre o emocional. O nosso desejo é que se espalhe como uma semente, né, e que dê frutos para o reino de Deus, que muitas pessoas sejam curadas mesmo, libertas, né, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Amém. Amém. Nós queremos. Já dá abençoado, não é que abençoado. Eu já li, gente, e falar pra vocês, é sucesso. Ó, deixa eu falar pra vocês, isso aqui, ó, é um remedinho que você vai dar para aquela pessoa que está com depressão, né, uma crise de ansiedade muito forte, já entrando para depressão. Então esse livro aqui vai ser uma pílula, e esse livro aqui, ó, é um remédio que não acaba. Isso. Pode passar para a pessoa que foi curada, e depois passa para outra, Isso. e para outra. Isso aqui é bênção, tanto para você, né, ler a história de superação da Elaine, quanto para presentear também. E uma coisa que Deus me pediu para colocar no livro era as armas que Ele me deu para usar, para vencer essas guerras da mente. Então, que é o rema, né? Porque nós temos a Logos, que é a palavra escrita, revelada ali na Bíblia. Mas nós temos o rema, que é aquilo que Deus fala: levanta, lê, declara, né? Viva a palavra. Então eu conto muitos testemunhos de como eu consegui vencer a guerra na mente usando a palavra de Deus. Então, que a estratégia que Deus me deu, que eu quero que as pessoas conheçam para que eles possam usá-la. Porque apenas quem vive ou já viveu uma crise de pânico, de depressão, conhece e sabe o que o outro está passando. Esses dias eu tive mais ou menos uns 2 meses atrás, eu acredito, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Não entendi o porquê, acordei um sentimento muito ruim, muito angustiante, estava só eu e a Vitória em casa. E eu estava muito ruim. E aí eu não estava conseguindo orar, não estava conseguindo nada. E fui para fora de casa e assim, uma angústia, um sentimento nossa, uma coisa terrível. Sensação de morte, de loucura, de opressão imensa. E aí eu senti um estalo assim, ó, eu já te ensinei, faz tudo de novo. Então eu acho que Deus quis me reviver para falar: acorda, você já aprendeu, você sabe, ensina, fala,
coloca para fora de novo que você vai ver que continua sendo sucesso. E aí eu comecei a liberar aquelas palavras, coloquei um louvor, quando eu não orava eu cantava, quando eu não cantava eu lia a Bíblia. E assim eu fui fazendo, e da mesma forma que várias vezes eu via Deus ali naquela atmosfera, naquele lugar ali que Deus vai fazendo cada coisa. O mais lindo de tudo isso é que quando você entra ali, que você diz o sim para Deus, Deus vai respondendo. E você vai ter experiências lindas com o sobrenatural. Você vai vendo coisas lindas acontecer. Então eu tive muitas experiências mesmo de Deus falar, vai lá e faz. E eu ir fazer e eu ver. Isso mostra que acontecer. apesar do tempo que você foi liberta, você não está livre de ser atacada novamente. Não, ninguém exatamente. E muitas pessoas acham que por você ser pastor ou ser pastora, você nunca vai ter uma crise, ou você nunca vai ficar doente emocionalmente. E eu falo no livro também a respeito dos tipos, as origens da depressão. Ninguém acorda depressivo. Existe uma raiz, a gente precisa tratar a raiz. Existe uma depressão por causa fisiológica, uma deficiência de um hormônio, existe uma depressão por causas emocionais, rótulos que foram dados, perdão que não foram liberados, palavras que foram lançadas. Existe uma depressão espiritual, que são as opressões mesmo. Então, primeiro, eu preciso identificar. E não é porque um dia eu tenho um relacionamento com Deus. Gente, olha para Elias. Elias venceu o povo ali no Monte Carmelo, fez fogo do céu descer, matou quantos profetas de Baal e Azera. E depois, o que ele fez? Ele teve medo de Jezabel. Ele viveu o auge do mundo espiritual que ele tinha. Todo mundo viu que só o Deus dele era Deus de verdade. Ele foi para uma caverna e pediu a morte. Elias ficou depressivo. Então, nenhum homem, a gente é uma tricotomia, corpo, alma e espírito, né? E a gente não está imune, a gente é um ser vulnerável e a gente não está imune a não passar por esses processos. Então, não significa que por eu ter passado, por eu estar curada, que eu não serei atacada. Inclusive, sempre setas vêm. E Deus sempre me lembra, você sabe lutar. Você já tem as armas, né? Exatamente, nós temos. Amém. Temos que saber usá-las. Então, pastora, vamos terminar. Senão já agradecemos. Foi maravilhoso esse tempo. Obrigada, A gente meninas. passou. E é sempre um prazer. Eu já tinha lido o livro, todinho, já sei da história, mas você contando já dá outra visão. Amém. E tenho certeza que vai impactar muitas Amém, pessoas, em nome de Jesus. trazer muita cura. Amém. E obrigada por ter aceitado o convite. Amém. Vai ser sempre um prazer. Mas não é a primeira vez, Não, não vai ser a última. Amém. Não, o quê? Não vai ser a última vez, vai virar muito mais. Muito mais. E em breve nós estamos prontinhas aqui para lançar o segundo livro. Amém. Amém. Eu espero não ser tão resistente quanto ao primeiro. Não, depois que aprendi o caminho, né? Vai mais não. Muito obrigada pela sua presença, né? O nosso podcast foi extremamente abençoado com a sua presença aqui, com o seu testemunho, com as suas palavras, que eu tenho certeza que vai edificar não só as pessoas que vai ler, mas assim como edificou, eu já tô com vários cliques aqui. Antes de terminar, eu queria contar uma coisa. Só para vocês verem, para fechar com a nossa primeira pergunta. Eu estava já com o livro pronto, escrito só, estava com o livro pronto, e aí eu ia fazer uma visita ao pastor Edson e à pastora Tânia, eu e o Fred, lá para a NERC. E eu levei o livro impresso. Falei, no avião é muitas horas, né? Vou fazer umas correções de erro ortográfico, tiro coisa, coloco coisa e tal. E aí na última conexão nossa, que foi do Texas para a NERC, eu não fui do lado do Fred, colocaram a gente separado. E eu tava no meio de dois homens. E aí o último que chegou, falou inglês lá todo enrolado, eu não entendo nada, mas eu entendi que ele queria me colocar no canto para me deixar mais à vontade, para não ficar no meio de dois homens. Aí eu fiz o que queria e tal. E aí eu peguei o livro, que era só folhas de chamex mesmo, impressa, né?
E eu tô lá no meu cantinho corrigindo, corrijo de um lado, puxo seta pro outro, puxo seta de um lado, começo a escrever e tal. E aí, de repente, eu vejo uma pessoa fazer assim no meu ombro, que era o meu vizinho, né, do banco. E aí ele pegou o celular, ele viu que eu não falava nada e colocou no Google Tradutor. E aí começou a conversar comigo pelo Google Tradutor. Então ele escrevia tudo na língua dele e traduzia para o português para me ler. E aí ele começou: o que você está estudando? O que você está escrevendo? Eu falei: ai meu Deus do céu, quando é que eu vou contar com esse homem? Aí eu exatamente Não, gente, de verdade, na hora eu falei assim: Jesus, o senhor tá de brincadeira comigo, né? O senhor tá de brincadeira, como é que eu vou falar que eu tô escrevendo um livro, que eu tô corrigindo um livro, e vai... Mas fiz, né? E ele começou a especular. A irmã virando internacional. Olha, pra vocês verem, né, quando Deus quer falar com a gente, porque eu estava super fechada pro menino, ou para qualquer ser humano que fala principalmente inglês, eu estava sozinha. E ele começou, e aí de repente ele não tem uma religião, ele começou a me perguntar: o que seu Deus fez por você? Mas como que você considera que o seu Deus te ajudou? Aí ele foi falando, aí eu comecei a falar, comecei a pregar para ele coisas que estavam no livro, contei, aí ele ficava uau. Depois ele falou assim: muito obrigada por compartilhar, porque eu tenho passado por problemas assim. Então era um menino que estava enfrentando, né, problemas emocionais e que Deus fez acontecer. Olha que Deus lindo. Antes do livro estar ali materializado, né? Para me encorajar mesmo, Você tá né? Deus entendendo? me Jesus já estava fazendo ali uma obra. Tipo assim, demais. Deus é lindo, né? Graças a Deus. Maravilhoso. Então tá, meninas. Muito obrigada, gente. Obrigada. Agradecer também a equipe, gente, ó. Agradecer toda a equipe. Amém. Que o nosso podcast tá abençoadinho. Tá chique não, tá abençoadinho. Tem uma equipe aqui, viu? Amém. Ela vai ter que dar uma rodinha pra pagar todo mundo aqui.